Boa noite. Coração Alegre está novamente na SODEC, onde esse nome já nos traz algumas reflexões. Sociedade de Divulgação do Espiritismo Cristão. E aí tem uma frasezinha que corre pelo movimento espírita que diz assim: a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E aí eu fui atrás desta frase, porque se diz intitulado Emmanuel, se realmente essa frase era assim. E por que eu fui buscar essa frase? Porque se for só divulgação de falar, palestrante está bem, né? Vai ter um monte de bônus horas de serviço. Capítulo 40 do livro Estude Viva, o que Emmanuel vai dizer lá? Completa a ideia de Emmanuel? A luz da doutrina espírita no Evangelho de Jesus é na ação, é no trabalho, na divulgação, a maior caridade que nós podemos fazer pelo Espiritismo. Então não é só divulgação, né? Ação e trabalho, dentre outras coisas. Aí a gente começa a completar. Não poderia ser diferente. Se o modelo e guia é Jesus, e Jesus exemplificou bastante, talvez até falou pouco pela quantidade de exemplificação que ele fez, então nós temos que divulgar em todos os nossos atos. Aí os palestrantes podem continuar trabalhando, né? Não só divulgando. A ideia da nossa central, do nosso encontro de hoje, gente, que é a verdadeira propriedade, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9 a 10. O movimento espírita, a codificação, vai tratar dessa verdadeira propriedade. Talvez nós, espíritas, já temos ideia do que seja a verdadeira propriedade. Mas nós vamos tentar, como aconselha o Espírito Alcione, lá no livro Renúncia, extrair o espírito da letra. Tentar dissecar um pouquinho mais essa lição que Jesus, inclusive, vai trazer ensinamentos dessa verdadeira propriedade. Tem um ditado popular que Divaldo Pereira Franco gosta de dizer nas suas palestras, alguns vídeos também. Então vamos iniciar a nossa reflexão. Viemos sem nada. Retornaremos sem nada. No intervalo de vir sem nada e retornar sem nada, brigamos pelo monte de coisas que não trouxemos e não vamos levar. Aí já começamos a definir verdadeira propriedade. Mas o que será que a gente leva? Vamos deixar a perguntinha, vamos raciocinando sobre o que realmente nós levamos. Vamos fazer um parêntese antes de entrar em Eclesiastes aqui, que fala bem parecido com esse ditado. Nós espíritas, com os termos no ambiente espírita, eu diria até que fica fácil lançar conceitos, né? Verdadeira propriedade, reencarnação, lei de ação e reação e tantos outros institutos que o Espiritismo trata. Então a gente fala sobre isso imediatamente, nós que estamos no meio espírita há alguns anos, a gente já absorve. Mas convenhamos, aí fora, talvez nem vamos muito longe, na própria família já não é bem assim. Né? Quem não tem a ideia, a prática do outro lado, das ideias do outro lado, Emmanuel diz em Seara dos Médiuns, o lado de lá, né? Ele diz nós do lado de lá, ele fala assim. A gente então tem certa dificuldade de desenvolver uma ideia. E o que nós temos que fazer, já que a sociedade é de divulgação? Nós divulgando. Talvez a gente tenha que parar
e explicar um pouquinho mais detalhado certas situações. E nós devemos fazer isso como divulgação? Às vezes eu ouço outra máxima no movimento espírita, que diz assim: o espiritismo não faz proselitismo. Será? O que o codificador diz sobre isso? Capítulo 3, o método. Está lá no livro dos médiuns. Kardec vai afirmar que o espírita faz sim proselitismo. Só não esse proselitismo de convencimento, digamos assim, na marra, convencimentos para angariar cada vez mais adeptos e principalmente, às vezes, envolvendo uma parte mais material, financeira. Isso o espiritismo não faz. Agora, nós explicarmos a doutrina espírita, que é os princípios, as leis de Deus, para alguém que quiser ouvir, aí sim, esse é o proselitismo espírita. Então nós devemos fazê-lo, né? Muito bem, fazendo essa introdução, Eclesiastes no capítulo 5, que uma melhor tradução dessa palavra Eclesiastes quer dizer que é o pregador. Alguns vão dizer que é a autoria do rei Salomão, que também tem algumas outras passagens bíblicas, como os Salmos, mas a maioria dos historiadores falam o pregador. Então nós não temos assim uma identificação de autoria, né? O que esse capítulo 5 vai dizer no versículo 14? Como é que é o ditado que a gente iniciou a nossa reflexão? Viemos sem nada, retornaremos e brigamos, né? Num intervalo X. Né? Eclesiastes diz assim: como saiu do ventre materno, assim voltará, nu como veio. Nada retirou do seu trabalho que possa levar nas mãos. Versículo 15. Isso também é mal doloroso. Ele se vai embora assim como veio. E que proveito tirou de tanto trabalho? Apenas vento. Então, Eclesiastes, já no Antigo Testamento, já está registrado um conceito da verdadeira propriedade. E nós continuamos com a pergunta: o que levamos para o lado de lá? E por que fizemos o raciocínio de que nós falamos num ambiente espírita e já é captado a ideia? Porque todos nós temos o conceito de que somos espíritos, e o que nós levamos para o lado de lá é o nosso espírito. Aí entra as lições do Livro dos Espíritos, 64, a questão que vai falar dos dois elementos dessa criação de Deus, que um é a matéria, o outro é o espírito. A espiritualidade vai responder que existe um terceiro, que é o fluido vital. Então nós já vamos adquirindo cada vez mais conhecimento do complexo espiritual que todos nós somos pela criação. Então falar que a gente carrega para o lado de lá, nós sabemos que carregamos então, introduzindo no nosso espírito. E continua a pergunta: o que realmente a gente leva? Não sou eu que vou responder. Pascal, aqui um espírito, vai dizer o que a gente leva, né? Pelo menos algumas coisas. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está no item 9 e 10, esse subtítulo da verdadeira propriedade. Vamos lembrar como Kardec ele codifica a doutrina. No Livro dos Espíritos ele vai usar um método. Kardec é um pedagogo. Ele é muito, digamos, vinculado, atrelado à pedagogia. Então ele tem esse cuidado. Qual é o método que ele vai usar? A gente fala socrático, de Sócrates, o sábio lá da antiga Grécia. Questão 919 do Livro dos Espíritos.
Quando Kardec pergunta, né, o meio prático, um sábio lá da antiguidade já disse, conheça-te a ti mesmo, né? É esse Sócrates que desenvolve o método da pergunta, da dúvida, para nós correr atrás da resposta. Jesus fazia muito isso. Às vezes perguntavam uma coisa para ele, ou indagavam até querendo um julgamento, Jesus fazia uma pergunta. Porque a pergunta, ela desperta dentro de nós as situações de dúvida, até de certeza, então nós temos que correr atrás. Kardec usa no Livro dos Espíritos essa metodologia. Pergunta e a espiritualidade vai responder. Vem o Livro dos Médiuns, Kardec vai fazer isso também, muitas vezes, vai descrever muitas situações do laboratório que ele faz no Livro dos Médiuns. E nessas duas obras primeiras, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, Kardec não fala muito de Jesus, do Evangelho de Jesus. A questão 625, ele vai perguntar do modelo e guia, e a espiritualidade diz sim que é Jesus. Agora, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, aí Kardec vai destacar a metodologia dele, sempre iniciando com o destaque do Evangelho de Jesus, às vezes 1, 2, 3 passagens. Na maioria dos capítulos, Kardec vai descrever essa passagem, ele vai comentar, e depois ele pergunta para os espíritos. Que a gente está lá na tradução Instrução dos Espíritos. Tem uma exceção nesses capítulos todos, 28 capítulos do Evangelho, que é o capítulo 20. Por que será? Os últimos serão os primeiros. Item 4. Missão dos espíritas. Então vamos dizer assim, Kardec não quis se meter na briga, né, do que a espiritualidade teria que dizer para nós espíritas. É uma exceção, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o destaque das passagens de Jesus do Evangelho e depois o comentário dos espíritos só. Kardec não fez comentário nenhum. E lá tem um chamamento bastante bom, nesse item 4, o espírito Erasto, ele vai dizer assim, espíritas, sejam mais ditosos do que Tomé. Por que será que ele fala isso, Tomé? O que ele quer? Como é que é o teste de São Tomé? Ver para crer. Ele está pedindo, sejam mais ditosos do que Tomé e acreditem nos fatos da mediunidade, mesmo que não sejam por vocês. E por que Erasto vem dizer isso para nós? Porque, de novo, é um dos princípios mais básicos do movimento espírita, da doutrina espírita, e as lições nos chegam pela mediunidade. Leitura preparatória, Espírito Rodrigo. Né? Linda mensagem, pedindo para nós perseverança. Então, a mediunidade, outro instituto divino fazendo parte das nossas vidas. E Kardec, então, nessa verdadeira propriedade, vai dizer num subtítulo, lá no item 1, Salvação dos Ricos. E ele recorta do Evangelho de Jesus, em Lucas, capítulo 16, versículo 13, a seguinte passagem. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Como é que Alcione pede para nós? Extrair o espírito da letra. A gente dissecar o que Jesus quis dizer com a passagem de Lucas aqui. Já começa pela primeira palavrinha. E Jesus não pergunta. Jesus está afirmando, não tem meio termo. Nós somos 8 bilhões de habitantes na Terra, mais 3 vezes habitantes na espiritualidade, assim é a informação de Emmanuel, né? Então, talvez 30 bilhões de almas. Jesus está dizendo aqui, ninguém.
Então não tem exceção. Não tem como. Não dá para servir a dois senhores. Mas agora o que é mamon? Por que Jesus traz isso? Lá na língua originária de Jesus, no aramaico, mamon é literalmente riqueza. E a palavra que Jesus usa, e a maioria dos tradutores, é servir a dois senhores. É servir. Então Jesus não está dizendo aqui para nós nos desfazermos completamente das coisas materiais. Isso seria até um contrassenso. Se nós viemos sem nada, e nós vamos retornar sem nada, mas durante a nossa vida a gente tem aquisições materiais para cumprir a nossa encarnação, a materialidade ela faz parte da evolução espiritual. Ela não é por acaso. Às vezes, gente, a gente tem que fazer alguns exercícios, né? Como é que nós vamos fazer um exercício? Eu me pergunto muito isso. Porque nós vamos ver depois a passagem do jovenzinho rico com Jesus. É interessante a passagem dele. Que mais se adapta, talvez, aqui no meu entender, né? Modesto entender, dentro da verdadeira propriedade. Como que foi feito isso? O que é a pergunta que nós temos que nos fazer? Aonde eu estou? Porque eu tenho que responder as questões comigo mesmo dessa minha evolução espiritual. A história do jovenzinho, ele recebeu o convite de Jesus. Nós também vamos receber, mas ainda a gente tem que cumprir etapas. Quem sou eu? Minha profissão. Eu sou do lar, um eletricista, uma professora, um médico, mecânico. Nós estamos na nossa... Esse é o estágio, então, material que nós estamos profissionalmente. Na nossa família, pai de família, mãe de família, filho, primo, tio. Essa é a nossa condição. Aonde? No lugar errado? Deus colocou nós no lugar errado? Não, né? No lugar certo. Cidade, também. Então nós estamos vivendo essa etapa. Essa etapa eu compro materialmente. Nós vamos ser chamados aos pouquinhos a fazer trabalho. E aí eu conto uma própria historinha minha, né? Vou para o Espiritismo, agora dia 18, quinta-feira, eu e a minha esposa adentramos primeira vez num centro espírita, numa reunião mediúnica. O centro diz que nunca mais aconteceu isso. 2 novatos adentrarem uma reunião mediúnica, né? No dia 18 de abril de 94. Então vai fazer 30 anos, quinta-feira agora. Mediunidade ostensiva, vem de outra doutrina, e o Espiritismo começa a explicar tudo. Começa a tirar o véu, digamos, de muita ignorância e vai explicando tudo. Retornamos para a nossa cidade, onde morávamos no Rio Grande do Sul, iniciamos os trabalhos no Centro Caminho de Damasco. 3 meses, não mais do que isso. Falta o primeiro palestrante, falta o segundo palestrante e falta o terceiro palestrante. Numa terça-feira que nem hoje. Aí fizeram a pergunta, quem é que vai fazer a palestra da terça-feira que vem? A mesa toda virou e olhou para mim. Gente, eu afundei, né? Eu digo, ai meu Deus. Que experiência eu tenho? Meio professor, vai lá, fala, né, as coisas decoradas, mas e falar agora? Aí começa a fazer palestra. Talvez eu tinha 1 ano de palestra, estou fazendo uma delas, me senti muito mal, talvez pelas coisas que estava falando e não fazia, que é a divulgação pelo exemplo, essa que é a verdade. Aí terminou a palestra, logo procurei o seu Antoninho, uma alma, né, elevada e tanto, e disse, seu Antoninho, não faz mais isso comigo. Não me põe mais fazer palestra. E contei, fiquei chorando com ele lá, né? Ele pacientemente me ouvindo um tempo. Sabe o que ele disse? Ele disse, tá bom. Seu Moroni, tá bom. Você quer virar Jesus primeiro para depois vir trabalhar?
Gente, aquilo calor feriu, viu? Eu digo, pois é. Como é que Jesus chega lá? Trabalhando e vencendo as coisas do mundo, né? Como é que a gente chega? Também. Mesmo não tendo as perfeições, é claro. É só nós nos situarmos aonde nós estamos, no mundo de provas e expiações, as nossas condições. Como é que a gente chega? Pelo estudo, a experiência, a divulgação e exemplificar. Então foi uma lição e tanto, né? Muito bem, Jesus diz: ninguém pode servir a esses dois senhores. Nós sabemos, a riqueza é providencial. Evangelho segundo o Espiritismo traz o título A Providência da Riqueza, que cai na mão de alguns. Então esse mamon é servir de uma maneira de adoração e não nós desprezarmos as coisas materiais que nós temos, que devem ser bem valorizadas, diga-se de passagem, né? Porque também é do suor, nós vamos ver uns títulos da propriedade aqui. Essa é a distinção da lição de Jesus, então. Pelo menos uma delas, né? Que a gente aqui humildemente faz a interpretação, onde todos são convidados a interpretar as passagens de Jesus. Jesus também é mais claro, né? Não podeis servir simultaneamente. Então você tem que escolher um para servir, mas não desprezar as coisas materiais. É isso que a gente está tentando frisar, né? A questão do Livro dos Espíritos é a 883. Sempre passeando pelas obras básicas, colhendo a base dos ensinamentos. E o que a questão 883 ela fala? É natural o desejo de possuir? Kardec está perguntando assim, o homem, a criação de Deus, nós, o desejo de possuir, ele é natural? A espiritualidade responde, sim. Só que a espiritualidade não deixa sem explicação, né? Isso que é bonito da resposta. Ela podia simplesmente ter dito sim, ponto. Mas ela ensina. Essa é a codificação espírita. Esse é o Consolador prometido. Ele completa a lição. Ele não deixa, né, pelo menos a dúvida da questão. Então a espiritualidade responde: o desejo de possuir é natural? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então a espiritualidade vem e já qualifica o que é desejo de possuir. É natural? Sim. Deve possuir? Sim. Aí vem, como? E a espiritualidade então já vai dar o toque. Kardec, digamos assim, várias vezes ele faz isso. Talvez ele preparou algumas questões, ele fazia uma, surgia outra, a ideia dele logo pela resposta, ele já inventava uma outra. Inventava não, né? Ele elaborava uma outra questão. Então ele quer extrair da espiritualidade a essência toda do ensinamento, vamos falar, verdadeiro, né? É isso que Kardec persegue. A espiritualidade, a volta e meia, diz para ele, já vos dissemos isso, né? Volta e meia eles dizem. Por quê? Porque Kardec está voltando no tema. Ele quer extrair mesmo o espírito da letra, é isso que ele está fazendo. O ensinamento dos espíritos. E na questão 883 lá, ele vai desdobrar dizendo assim, não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? A tradução aqui está um pouco, mas é assim, não é legítimo possuir para a gente não ser pesado para alguém? Kardec vai esmiuçar mais um pouco da questão. O que será que é pesado para alguém? Como é que é a natureza nossa da criação? Um amigo meu diz assim, não existe almoço de graça, ele dizia, no ambiente profissional, né? Todos nós, habitantes desse planeta, a gente acorda de manhã, põe o pé fora da cama e nós temos que buscar o sustento.
Aí pode ser que alguém diga assim, mas tem gente que não trabalha e vive bem. Pela natureza do Pai Criador, se a pessoa trabalha sem, vive bem sem trabalhar, alguém está trabalhando para ela. E ela também pode ter ganhado na loteria, né? Também pode. Então, tem dinheiro para viver. Nas providências de Deus aconteceu isso. Mas a natureza humana é o sustento. Então a espiritualidade vai responder. Gente, a espiritualidade nem concorda nem discorda. É interessante essa questão 883, ela já entra no ensinamento. Ela nem discute se é legítimo trabalhar para não ser pesado para alguém. Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então a espiritualidade está dizendo, claro que é legítimo nós todos buscarmos o nosso sustento para não ser peso, né, para outras pessoas, é claro. Mas a espiritualidade já diz que nós temos as ambições muito grandes às vezes, né? E é isso que ela está ensinando. Kardec, na questão 884, explorando então a legítima propriedade, ele pergunta: qual é o caráter dessa legítima propriedade? Qual é o núcleo dela? Como que? E a espiritualidade diz assim: propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Se nas duas anteriores, a codificação com a espiritualidade de luz respondendo, nos trouxe uma parte um tanto assim material, na 884 ela vai falar da parte mais espiritual, mais moral da situação. Qual é o legítimo caráter? Adquirir sem prejuízo de alguém. Então nós já começamos, né, como falamos antes, esmiuçando a verdadeira propriedade, porque verdadeira não é falsa, ela não é mentira, de que ela só é e deve ser adquirida dentro da ética, dentro da justiça. E nós sabemos que muitas leis humanas ainda não acompanham as leis tanto de Deus. E nós vivemos num emaranhado humano de leis. E talvez, por ignorância, inclusive, estamos fazendo algumas práticas que não é essa legítima propriedade. Nós sabemos disso. Pode ser que algumas coisas, pelas leis de Deus, não se fazem injustas pelas leis humanas. A gente sabe dessas condições, né? Muito bem. No item 9 desse capítulo 16, Pascal vai trazer então o raciocínio da verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Não tem outra maneira. Já disse um conceito, né? Qual é a verdadeira propriedade? A gente não fez a pergunta, Pascal respondeu. É só o que a gente consegue levar. O que a gente consegue levar? De novo, nós espíritas sabemos que levamos o perispírito, o espírito, né? Essa aqui é a nossa distinção, sempre temos que fazer esse raciocínio. Para aquele que acha que não tem nada depois da morte, ele vai levar o quê? Difícil, né? Então, nas divulgações, nas conversas, no proselitismo espírita de divulgação, a gente tem que ter esse cuidado, explicar. Falar nisso, assim, qual é uma dica para fazer isso? Se a pessoa fazer mais uma pergunta, você explica. Às vezes ela tem curiosidade, ela quer, mas vai ajudar no raciocínio, né? Então, o que eu digo assim é não pensar assim, não vale a pena, né? Espichar a conversa. Jesus vai espichar uma conversa aqui depois. E o que mais que Pascal diz? O que é então que ele possui? Pascal disse acima que é plena propriedade só é aquilo que leva. Mas realmente, o que é? Ele mesmo faz a pergunta.
Aí ele responde: nada que é do corpo. Bate lá com o Eclesiastes, aquela definição que nós vimos no início. E ele conclui: e tudo que é da alma. Agora ele afirmou, agora ele fixou a ideia. Mesmo alguém que não seja espírita, lendo aqui, vai levar as condições na alma. E aí ele vai dizer quais: a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Pascal está dizendo que é isso que a gente leva. Levamos, então, inteligência. E na vez passada que eu estive aqui, a gente fez uma apresentaçãozinha aqui de uma engrenagem, que o Amimi depois me ajudou a desenhar, ficou bem melhor do que a minha original. Aí eu mostro por aí me exibindo agora o que ele fez, né? Interessante a travinha. E nós falamos de inteligência. O que Pascal diz? Levamos inteligência. Então é uma faculdade divina que Deus nos deu para evoluir. E nós vamos fazer um raciocínio em cima da questão, que é um instituto divino que eu não encontro em outras doutrinas nem em outra filosofia. Aí eu peço para vocês, se alguém encontrar esse instituto divino, por favor, me enviem de outras, que é bom a gente estudar. O que é um instituto divino que a codificação traz? Kardec vai dizer assim: a evolução intelectual e a evolução moral. E ele pergunta na 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O que a espiritualidade responde? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. A palavra não deixa dúvida. Fui atrás das traduções de vários, Salvador Gentili, Evandro Noleto, Guilom Ribeiro, os tradutores das obras básicas. É decorre. Se decorre, ela não pode acontecer junto e nem antes. Decorrer é depois. Então Deus Pai colocou uma faculdade em nós, que é a inteligência, que eu devo fazer dela muitas vezes para eu desenvolver moralidade. E isso me deixa preocupado. Eu não sei se eu estou usando a inteligência como deveria. Talvez nem distinguindo direito o que seja inteligência dentro das outras questões como egoísmo, orgulho e tantas outras coisas que a gente traz. Muito bem, gente. Chegamos na historinha de Jesus. É a passagem, como falamos, do jovem rico. Por que eu trouxe essa historinha? E às vezes até eu repito ela, né? Porque para mim, gente, bolando aqui a palestra, é o que se encaixa nessa verdadeira propriedade. Jesus conversando com esse ser, essa criatura de Deus que chega até ele, Jesus está tentando despertar nele isso. Como é que acontece? Imaginemos Jesus caminhando com seus discípulos, não eram poucos. Às vezes os fariseus, os escribas, que eram contrários, estavam caminhando junto para ouvir o que ele ia falar. E Jesus não perde uma oportunidade para ensinar, exemplificar e divulgar. Nem sentar ele senta de balde, né, no templo. Ele sentou no templo, subiu uma senhora as escadas, ele está observando. Então Jesus nem senta por acaso. Ele está sempre trazendo ensinamento para nós, né? E aí ele vai ser abordado por esse jovenzinho. O jovenzinho vai chegar para ele. Alguns textos bíblicos dizem que ele se ajoelha perante Jesus, então ele reconhece quem está ali. Outros textos que nem Lucas não traz isso. Mestre, ele diz assim, e ele qualifica Jesus. Bom mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Nós vamos trocar um pouquinho a questão. E ele vai perguntar assim, o que eu faço para conseguir a verdadeira propriedade? Que é o nosso tema de hoje, e que é a pergunta que ele faz. Jesus dá uma primeira lição para ele. Por que me chamas de bom? Se a bondade absoluta é Deus Pai.
Olha que interessante a resposta de Jesus, já dá um primeiro ensinamento. Jesus se coloca abaixo do Pai, ele diz que a bondade dele perante o Pai é relativa, e o serzinho que está ali conversando com ele está ouvindo isso, para, digamos assim, também já não se achar, né? Que pode ser alguma... Jesus já está, nas próprias palavras, ensinando. Jesus não deixa ele responder nada. Segue os mandamentos, Jesus diz assim. Agora o jovenzinho volta e diz, quais? Quando ele diz isso, é porque ele sabe de mandamentos. Acreditamos que ele saiba, até decora os 10 mandamentos mosaicos. Pode ser por aí, né? Ele pergunta as quais, Jesus não pede para ele responder. Jesus responde por ele. Não matarás, não roubarás, adulterarás, não dará falso testemunho. Aí Jesus dá um 5º mandamento. Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agora Jesus vai lá no 4º mandamento de Moisés e retira o 4º mandamento. Amarás pai e mãe. Deu todos os mandamentos para o jovenzinho. O que o jovenzinho responde? Para minha surpresa. Poderia ter acabado a conversa ali, né? Surpreendentemente, o jovenzinho diz assim, já pratico tudo isso, já faço tudo isso. E sabe o que ele diz? Desde a minha adolescência. Olha que interessante, ele já é jovenzinho. E aí ele diz que pratica. Então talvez não tivesse as classificações de juventude que nem nós temos hoje, pré-juventude, pré-adolescência, infância. É isso que o jovenzinho diz para Jesus. Agora o papo vai começar a ficar sério. E eu imagino o seguinte, Jesus espichou o papo. Ele deu conversa. Vamos examinar, vamos assim, analisar Jesus. Será que ele faria isso se aquela criatura não tivesse potencial para fazer o que ele vai pedir agora? Esse é o convite agora. Agora vai vir o convite. Esse vai mexer com o jovem agora. E que talvez todos nós, talvez não, né? Com certeza, em determinado momento da nossa evolução, nós vamos ser convidados. E Jesus diz assim para ele na próxima pergunta: queres ser perfeito? E essa perfeição é um instituto divino estudado pelo Espiritismo, porque diz para nós que é o nosso destino. A perfeição. Não do Pai absoluto, porque Jesus já falou para ele, né? Jesus já disse lá para ele que a bondade, né, absoluta é de Deus. O que Jesus fala para ele agora? Queres ser perfeito? Jesus vai dar 5 comandos que eu acho que Jesus dá para ele. Jesus diz assim, vai, vende, doa. Tem umas traduções que emendam e diz, e terás um tesouro no céu. Jesus está dizendo da verdadeira propriedade para ele. Parou por aí? Eu imagino o jovenzinho recebendo a lição agora. Quer ser perfeito? E agora, volta. Jesus não disse para ele, pega o teu senhorio lá, o teu capataz, teu gerente, e se desfaz das tuas coisas e... Gente, Jesus está dando assim, livre-arbítrio para ele. Se tem instituto divino sagrado na nossa vida, que Deus respeita, e Jesus também respeitava, é o livre-arbítrio. Senta com Judas na última ceia, conversa com eles e diz assim, porque é perguntado, quem é que será o traidor? Jesus dá o primeiro pão, primeiro pedaço de pão, e ele não interfere no livre-arbítrio daquela criatura de Deus que vai tomar os atos depois, que vai desencadear na prisão de Jesus. O respeito ao livre-arbítrio.
Jesus está dizendo para ele, então vá, é tua vontade, faz isso, porque não tem como servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, porque vai vir agora o convite todo da essência para ti. Volta, e agora você vai me seguir. Começa a construção da perfeição. Tem muito trabalho ainda. A perfeição, então, ela é construída. A perfeição, podemos dizer, na tradução de Pascal, que é aquela aquisição das virtudes. E essa aquisição, ela tem que ser trabalhada, ela não acontece por si. O espírito tem que evoluir para tudo isso. O que acontece depois disso? É triste até sabe por que é triste? Porque me coloco assim no lugar do jovenzinho, né? Não vai conseguir deixar as coisas materiais. E o texto assim é até: o moço se foi todo tristonho. Gente, isso é uma qualidade dele, ele gostaria de estar com Jesus, mas ele tem que se desfazer das coisas. Ele não consegue servir aos dois, e Jesus sabia disso. Por isso que Jesus então vai frisar. E antes de nós fazermos o raciocínio da mensagem final, vamos comentar sobre Amália Rodrigues, Premissas de um Reino, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 5. Decorei para vir falar para vocês, né? Fica registrado, né? As pessoas vão atrás, eu gosto de citar fontes. Né? Vai contar como que o jovenzinho vai desencarnar. É uma página que dificilmente a gente lê se não correr umas lágrimas, viu? É poético, assim, a Amélia vai desenvolvendo a história. Ele volta 2 semanas depois, ele compete muito, ele usa muito da materialidade que ele tem. E ele é corredor de biga. E naquelas 2 semanas depois ele vai competir correndo de biga. E numa das curvas e acelerando os animais para competir e ganhar, a biga vai tombar, ele vai fazer um corte, um racho bastante profundo na cabeça, vai misturar sangue, suor e lama, e a última imagenzinha, né, que esse jovenzinho vai ter da vida dele lá, antes de desencarnar, é o convite de Jesus. A Amélia, ela vai discorrendo tudo isso. Então, é o uso, né, talvez assim um pouco excessivo da materialidade. Voltando, gente, Jesus não faria e não espicharia, né, a conversa com o jovenzinho se ele não visse o potencial. Vamos raciocinar de novo. Aonde nós estamos? Com a nossa verdadeira propriedade? Construindo. Não nos preocupemos, o convite vai vir nessa nossa escalada de evolução espiritual. Para terminar, gente, o nosso encontro, vamos nos lembrar de novo do dito popular. Só que nós vamos trocar uma palavra agora. Vamos tentar, né? Pelo menos na palavra, depois na prática a gente vai ver se vai conseguir. Viemos sem nada, retornaremos sem nada. E ao invés da gente brigar, né, por coisas que não trouxemos nem vamos levar, vamos fazer o bom uso fruto das coisas que temos materiais para evoluir o nosso espírito e fazer o bem. Boa noite.